Olá, fofoqueiros and desocupados! Temos mais uma informação importante agora. Caso Menudo e Menendez. Cara, é uma coisa muito doida. Então, assim, pega uma pipoca, abre um vinho ou dá uma pausa aí pra você fazer no almoço, porque eu vou tentar explicar a viagem que a gente vai fazer agora. Uma viagem muito longa, muito grande, mas que faz todo sentido, tá? Primeiro assim, curte, comenta, compartilha, se inscreve, coloca sininho, despertador na Alexa, sei lá. Mas por favor, faça tudo isso no podcast pra gente continuar compartilhando. Tá. Como é que a gente vai partir agora? A gente tá partindo do caso Menendez. Se segura, porque é uma roda gigante, né? A gente está no caso Menendez. Então, no caso Menendez, o que está acontecendo agora? Existe uma carta nova nesse processo em que eles precisam de pessoas que confirmem a teoria, a informação de que os meninos estavam sendo abusados. Porque eles querem alegar uma teoria de autodefesa imperfeita, imperfect self-defense. É uma autodefesa em que a pessoa pensou que ela estava em perigo, ou tinha certeza que ela ou alguém estava em perigo, porque foi a situação que eles estavam. Mas para isso eles tinham que também comprovar e que desqualificar o pai deles, né, porque diziam que essa história era abuso. Lembrando que assim, todo mundo dizia que era piada deles, eles viraram piadas no Saturday Night Live, os comediantes, e era dor verdadeira. Quando você assiste o programa, eu vi o testemunho deles, você vê que era uma dor verdadeira, aquilo foi muito perverso. Então, surgiu essa carta nova em que alguém fala, a prima deles aparece, uma prima que reforça situações de abuso, tem coisas muito pesadas, né? Coisas muito pesadas, por exemplo, que um dos meninos relatava constantemente que precisava tomar limão com ketchup, e essa coisa da fixação do Eric por limão e ketchup é porque ele era obrigado a engolir o esperma do pai dele. Pra vocês verem o nível de sadismo que a gente tá falando. Peraí, fiz uma pausinha pra beber uma água porque minha voz tava igual da gata daquele meme do Derby, tá? Peraí. Então, vamos lá. Tá, e aí o que a gente tem agora, né, nesses últimos 30 anos que também podem corroborar esse caso? A gente tem o avanço das ciências sociais, das ciências de comportamento, das ciências forense. Muito se sabe, por exemplo, sobre como o abuso sexual com meninos era tabu naquela época, uma sociedade mais machista, não tinham denúncia, chegavam a brincar, a desqualificar isso como crime. Tem vários estudos hoje que mostram como as coisas eram naquela época, e um olhar tem que ser diferenciado. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro julgamento deles, que foi um julgamento que não deu, que ficou em empate, não chegavam num acordo, as mulheres entendiam que havia acontecido o abuso e os homens não entendiam, porque na cabeça do homem naquela época não existia abuso de meninos, né? Uma coisa que a gente sabe de onde que vem toda a raiz dessa história, não vou entrar por aí, né? E aí, a Rosie O'Donnell tem esse podcast dela. Eu comecei a escutar o podcast, que é muito legal, em que ela entrevista eles. Tem esse movimento muito forte no TikTok que fez com que as pessoas começassem a revisar esse caso. E é isso que dá uma sacudida legal nesse caso, tá? Assim, eu imagino que a previsão... Eu tenho visto vários canais, né? A previsão otimista de que realmente eles vão sair, porque mudando a categorização de crime, eles já estão lá há 34 anos, então eles vão realmente usar essa ideia de legítima defesa, né, indireta, tá? Tem a história do psicólogo, que ainda é muito interessante, só fazendo merda, tem canais maravilhosos e que você pega assim, que intervenção foi essa que ele fez aqui? Porque não tem técnica nenhuma, é um charlatão. Que mais? Eu anotei um negócio aqui, que é assim, vamos lá. A gente tá falando eu falei no primeiro vídeo, a gente tá falando de um homem que é sádico, né? O pai dele, que o relata que esse pai era sádico. E essa mãe, né? O que seria essa mãe? Aí eu vou lembrar do vídeo do Beto falando dos documentários que citam que essa mãe também abusava deles, né?
E aí me veio na cabeça, sempre desde o começo, quando a gente trabalha algumas questões de psicopatologia, tem alguns transtornos que se completam às vezes, ou que se codependem, sabe? Então, assim, quando você tem uma pessoa muito sádica e muito perversa, a probabilidade de você encontrar alguém com quadro de transtorno dependente, ou talvez um quadro de transtorno border, mas com um quadro bem vulnerável, sabe? Então, assim, e foi o que eu falei até no último vídeo, eu sempre pensei nessa mãe, talvez, nunca pensei nela como uma abusadora também perversa como o pai, mas sempre pensei como uma coisa mais border, não no sentido de transtorno de personalidade borderline, mas no sentido de estrutura limítrofe, daqueles quadros que não nem lá nem cá, sabe? Que tem uma estrutura que se comprometeu em algum momento e pode... Quem é da psicanálise, da abordagem psicanalítica, está entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, assim, eu tinha algumas suspeitas, né? E aí uma coisa que corroborou agora é que, assim, eu vi algumas declarações dos meninos de que essa mãe, ela entregava cartas de suicídios para eles ao longo da infância e da adolescência, pedindo permissão para se matar. Era um comportamento assim, era uma relação muito doentia, muito problemática, e que o mais velho passou a infância sofrendo, tentando não colocar o peso dos abusos na mãe. Então, o mais velho pensava o seguinte: eu tenho que proteger o meu irmão e proteger a minha mãe, tá certo? E aí eu não posso falar nada porque eu tô segurando tudo nas costas. Quando ele percebe que o irmão também estava sendo abusado desde os 5 anos de idade e que a mãe sabia, ela culpa ele pela destruição da família. É uma coisa muito doentia, muito doentia. Então, assim, eu vou ficar com a ideia ainda de que essa mãe tinha um quadro border, de sentido border estrutural, e que tem uma coisa perversa ali sim, sabe? Não tem uma coisa muito... Ela sabia que os filhos eram abusados, a prima disse que avisou para ela quando um dos meninos, quando criança, né, reclamou que estava com medo porque estava sendo abusado, e ela fazia que nada acontecia. Então, assim, essa mãe, ela foi sim omissa, ela podia ser uma pessoa submissa em sofrimento, uma vítima dele também, mas tem um momento ali de omissão quando você permite que um sádico desse use seus filhos como objeto, né? E basicamente era isso que ela fazia, tá? Uma outra coisa interessante é que esse caso ele foi prejudicado pelo caso Simpson, sempre lembrar isso. O primeiro julgamento deles, que foi cancelado, no meio veio o caso Simpson e depois veio o segundo julgamento. E aí, lembrando que o caso Simpson foi um escândalo, o O.J. Simpson, né? O cara foi inocentado por técnicas jurídicas. Tem um seriado na Netflix, que eu não lembro agora, que cada temporada é um caso desses. E tem uma temporada que é do O.J. Simpson e é maravilhoso. Esqueci o nome agora também. Sequela de Covid. Então, a gente não pode esquecer que o segundo julgamento deles, que proibiram, eles foram julgados num julgamento que ninguém podia participar, não tinha testemunha, não podia falar do pai, não podia ser ninguém, e era assim, ou eles cometeram assassinato em última instância, grau, prisão perpétua, ou eles seriam livres. Foi uma coisa arbitrária e absurda na legislação americana, né? Só para vocês entenderem, no primeiro julgamento era para decidir se era esse nível mais alto de crime ou se era um nível mais simples, porque eles eram culpados, né? Eles eram culpados e eles declaravam-se culpados, apesar do caso ter sido construído com uma base legal frouxa, porque tudo que aquele psicólogo fez é pilantragem, né? Mas eles teriam sido condenados a 11 anos pelo assassinato do pai, 11 anos pelo assassinato da mãe e mais 2 anos pela arma, o que daria mais ou menos 22, 24, até máximo 26 anos, que foi o que alguns estavam falando, né? Eles já teriam sido liberados hoje, porque eles já cumpriram 34. Então a ideia é que, poxa, né, assim, a tipificação do crime foi equivocada, eles penaram, eles eram vítimas de um abusador, eles cometeram um crime, mas foi um crime em legítima defesa, como é que é o nome? Imperfeita, porque era uma expectativa e faz todo sentido, né? Então, assim, eles precisam confirmar essa história. Tá, ponto, parágrafo aqui. O que acontece com a história do Menudo?
Quando você começa a escutar essa história, você vai entrando eu chamo de rabbit hole, você vai entrando num buraco dos documentários, né? E eu gosto de documentário. E aí você chega na junção do caso dos Menudos. Aí, pare. Aí eu fui assistir todo o documentário dos Menudos. Qual é a história? Aí agora, tudo quanto é Kakura, velha, sabe, com mais de 40 anos, gostava de Menudo, sim, sabia. Os Menudos, vocês que não são da nossa época, eles foram os precursores de todas as boy bands da história da humanidade. Foi a primeira foi Beatles, tá? Tem Beatles lá atrás, tem Rolling Stones, mas assim, nesse estilo, sabe, nesse estilo assim foi o primeiro, né? E nesse modelo, gente, que é assim, um carrossel de meninos, porque tem 5, tipo Paquitas, saem um, entram 2 e vão trocando. Existiram 30 Menudos ao longo dos anos, eu nem sabia disso. Pra mim, eu lembrava só do Ricky Martin, lembrava de um ou outro, mas eu não sabia que existia esse carrossel. Esse grupo Menudos, ele foi criado, presta atenção nessa história, isso é documentário. Eu assisti os 3 episódios do documentário em que o rapaz vai atrás das testemunhas para sustentar o caso dele. O Roy dos Menudos fez um documentário indo atrás de pessoas comprovando a história dele. Roy que mora inclusive aqui no Brasil há muitos anos, desde depois que saiu dos Menudos, né? O que era o Grupo Menudo? O Grupo Menudo foi construído por 2 pessoas, 2 caras sádicos, que inventaram uma maneira de captar jovens meninos bonitinhos e explorar eles comercialmente nessa indústria da música e, nesse processo, abusar sexualmente deles. Desses 30 Menudos que passaram, 11 foram estuprados. Eu não estou falando estuprados, porque assim, apontaram quem foi penetrado e quem penetrava quem por 2 grandes executivos. 2 grandes executivos, tá? Dessa indústria da música. Então, o Menudo nada mais era do que um brinquedinho entre esses perversos. A mãe desse perverso maior de Porto Rico sabia da história, todo mundo testemunhava, os meninos rodavam de quarto nos hotéis. Ele pega um dos meninos e dá de presente para um outro pedófilo, dopam ele para assinatura de um dos contratos do Menudo. Assim, é uma história de terror. Aí que vem o grande plot twist. Tá sentada? O empresário de Porto Rico que fazia isso tudo com os Menudos tinha um BFF, que é o parceiro dele de ataques. Esse parceiro de ataques é o pai do Menendez. É o pai dos meninos que abusava deles. O pai do Menendez estuprou o Roy do Menudo. E eles têm provas disso agora. Então o Roy dos Menudos, no processo de condenação de um outro pedófilo do Menudo, e essa é a parte que eu ainda vou falar, o Roy vai servir de testemunha para reabrir o caso Menendez, porque ele entrou na casa dos Menendez, ele viu os meninos e ele foi estuprado dentro da casa dos Menendez pelo pai deles. Então a história fica assim, né? É muito grande. E aí, quando você pega, vou botar aquele meme aqui, né? Quando você pega a história dos Menudos, é uma história, aí presta atenção que vocês já viram esse modo de operação. No R&B foi a mesma coisa. A gente está falando aqui de um grupo pop, né? Todo mundo sabia que trabalhava, todo mundo da música, tal, que havia uma bagunça ali com os meninos, que eles rodavam ali dentro. Era uma coisa meio... era um abuso que todo mundo sabia. O outro pegava um menino de 14 anos, de 13 anos, com um produtor de, 40 anos, mas ninguém podia falar nada, né? Ninguém podia falar nada. E aí, assim, tinham crianças que eram abusadas no processo de... como é que fala auditions? Nas seletivas de Menudo. Assim, você vai ficar famoso, então você vem cá que eu vou te estuprar. Nesse nível. Eram entre e sai de meninos. E os filhos do Menendez, quando o repórter pergunta assim, mas vocês não estranhavam? Ele assim, não, porque assim, eu cresci numa casa em que meninos entravam no quarto do meu pai e ficavam 1 hora lá só com ele sozinho. Meninos de 14, 15 anos. Porque todo mundo era Menudo e era festa e não sei o que, e eles não viam maldade nisso, entendeu? Então assim,
Tem muito menudo que foi abusado. Tem um menudo que foi abusado e que viria à tona, que era aquele de olhos claros, mas ele acabou falecendo. Eu acho que não tem nada a ver com essas coisas de morte. Mas o outro cara, principal gerente do menudo, que eles acusaram, foi no enterro deles, enterro desse menudo, para peitar os demais. Porque se falarem alguma coisa, ele vai atrás. Porque há décadas, desde os anos 90, que esse caso dos menudos, ele é solto lá na imprensa de Porto Rico. É um caso que todo mundo sabe que o grande nome dos menudos abusou sexualmente de todo mundo. Mas se alguém fala isso, ele manda prender, ele mandou invadir um programa desses de barraco na televisão, de fofoca, pra tirar o cara que tava acusando ele, quase, o cara foi assim, destruído emocionalmente, e foi um recado: se alguém continuar e me entregar, eu destruo vocês. Então todos os menudos tinham muito medo. Agora, quando o Roy resolve falar, ele já conseguiu várias testemunhas. Ele conseguiu testemunhas que viram ele deitado, pelado na cama do grande diretor lá. Só que ele tinha 13 anos, 14. O cara era um cara de 40 anos. E ninguém falava nada naquela época. Então, assim, a coisa agora vai desmoronar. No processo de seletiva dos menudos, existia um ambiente de finais de semana em que era a casa dos menudos. Os pais levavam os jovens de 13 e 14 anos para passar o final de semana lá para fazer as auditions para ser um dos menudos. E ali a gente já viu esse modelo no camping do Puff Daddy. Quando estourou duas confusões do gerente dos menudos abusar sexualmente de 2 meninos que estavam no grupo naquele momento, fizeram uma reunião, chamaram os pais, acordaram um valor em dinheiro para cada um calar a boca e apoiar as carreiras solos desses 2 que sairiam então do grupo como um cala-boca para eles. Ou seja, os pais venderam o processo do o assédio, né, o estupro dos filhos ali, e todo mundo ficou quieto e por isso vai. Para vocês entenderem o nível de coisa maléfica que acontecia naquele grupo, né? Tá, aí tem algumas pessoas que estão falando assim, mas eles só estão falando disso agora, só estão vindo à tona agora. Já falei isso num outro vídeo, gente, assim, o tempo emocional, o tempo da subjetividade, ele não tem o mesmo tempo cronológico de dia, meses, anos, luz solar, sabe? É só você pensar, tem sofrimentos que aconteceram lá atrás, coisas que aconteceram há 20 anos e que ainda doem, coisas que aconteceram semana passada que você nem lembra. Não, a gente não pode cronometrar essa coisa de tempo que é mais recente ou que não é. E as pessoas levam tempo para elaborar, para conseguir falar, para criar coragem, sabe? As ciências de comportamento humano evoluíram tanto nesse processo de entendimento das vítimas, de como é que elas reagem, da dificuldade que é para elas falar. Tem cachorro latindo e eu não vou editar porque eu não sei. Então, esse tempo existe, é um tempo só externo. Então, assim, às vezes as pessoas demoram para criar coragem. E esse rapaz do menudo, ele fala isso. Ele demorou para criar coragem, agora ele criou, ele está convocando as pessoas para. Ele quer processar, ele quer levar isso a cabo, porque ele ainda está vivo, esse outro cara do menudo, mas ele também vai servir como testemunha nessa tentativa de reabrir o caso Menendez, o que quer que seja, né? Eu fiquei muito assustado, e aí eu sempre falo isso, né? Assim, essas situações em que jovens e crianças são expostos a questões midiáticas, já falei isso em outros podcasts, o quanto isso é nocivo. As sequelas emocionais são a regra. Porque fulana se deu bem, Beltrana se deu bem, esses são a exceção. Crianças e adolescentes que são expostos dessa maneira, que se dão bem, né, ou que crescem sem sequelas emocionais, são a exceção, não são a regra. Aí você pega, por exemplo, o documentário esses dias que eu vi da Demi Moore, falando dos abusos que ela sofreu. Ela entrevista a Drew Barrymore, que também relata coisas abusivas e absurdas, como você vê no documentário do Trem da Alegria, das Paquitas, né, Balão Mágico, todo mundo. Assim, as histórias parecem ser horrorosas. Não, acho que Trem da Alegria não teve, não. Não lembro agora se eu vi alguma coisa do Trem da Alegria. Ou foi Balão Mágico? Não lembro, sequela agora. Mas é isso. Isso é a regra. Então, assim, a gente tem que pensar no que a gente está expondo os nossos jovens, as crianças e tal. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Tem uma fala dos irmãos, é uma fala do Lyle,
que ele fala o seguinte, quando a prima... E isso me pegou de uma maneira, eu falei, cara... quando ela pergunta pra ele, né, alguma coisa, ela tá batendo papo com ele sobre as questões da família e tal, ela tá preocupada porque ele tá preso e isso ia ser ruim. Ele fala pra ela algo assim, ele vira pra ela e fala uma coisa assim, a vida aqui na prisão é melhor do que a vida que eu tinha com meu pai. Então assim, você entende qual foi o nível de tortura, o nível de violência física, emocional, mental, psicológica, patrimonial, todos os tipos de violência que vocês podem imaginar que esses meninos sofreram nas mãos desse sádico e dessa pessoa omissa e também um pouco perversa que permitiu que o marido fizesse isso com eles e com outras e outras e outras crianças, né? E era um cara multimilionário, mas acaba puxando na história pro povo do Menudo, que é outra história, porque os dois eram parceiros e já tá levantando umas informações assim, cara, essa indústria da música é complicadinha, né? Tem umas coisas meio bizarras por aí. E é isso, por enquanto não tem mais nenhuma novidade. Deixa eu ir.